Lajadense Glória. A gente vai repercutir essa partida que foi decisiva para a classificação do Alve Azul. Tem ainda a preparação da LAF, porque amanhã tem estreia na Liga Gaúcha e pela Série Ouro vai enfrentar um super clássico contra a Açoeva no Complexo Esportivo. E para completar a conta, a gente ainda vai estar falando justamente de campeonato de Jiu-Jitsu. 750 atletas disputaram a Copa Prime. Tudo isso e muito mais a partir de agora, em 30 segundos, está no ar mais uma edição do Tá em Jogo. Começamos ao vivo mais uma edição do Tá em Jogo. A gente toda segunda-feira, né, aqui trazendo informações esportivas para ti. Eu já comentei na abertura do programa que a gente vai estar falando de ALAF, até porque começa amanhã a Série Ouro, Liga Gaúcha de Futsal, e aí tem um clássico, um super clássico dos Vales, ALAF contra a Açoeva aqui no Complexo Esportivo, 8h15 da noite. A gente vai estar repercutindo o que vai acontecer nesse Campeonato Gaúcho de Futsal. A gente tem todos os lances, matéria completa, né, naquela voz diferenciada do Marcos Ruschel. Daqui a pouco tem Lajadense Glória, o jogo da classificação para a próxima fase. Lajadense passou em segundo. A gente vai falar também de ginástica, até porque eu quero entender um pouco mais como é que está funcionando toda a temporada da ginástica e, além disso, como é que está o projeto de arte circense. Quero saber um pouco mais desses assuntos com o meu querido Marcos Minoro. Aliás, um programa, como sempre, quando ele está aqui, é um programa internacional, há de se falar isso, deixa bem claro. E a gente vai estar aí na câmera aberta. A gente já começa na direção demais do meu querido Fernandinho Schmitz, muito bem denominado por ele, que está aqui de volta como Fernandinho Goleador do Amor, né, Pipinho? O Pipe tá de volta, né, tia? Que alegria hoje, ele que voltou rejuvenescido, um cara diferenciado depois do casamento. O Jaci falou que depois que ele casasse ele não voltava mais. Demorou, né, mas voltou. Já faz quanto tempo tu casou? Uns 3 meses, 4, 5, 6? Faz mais, Faz mais. Passamos do 6º mês já. Mas voltou firme, forte, cada vez mais magro, lindo, esbelto. A gente vai falar com o Pipinho, daqui a pouquinho eu vou apresentar ele. Vou começar aqui pelo meu querido Thiago, que está aqui à minha esquerda. Tiagão, seja bem-vindo ao Tá em Jogo. Aliás, tu tá com o ingresso na mão aí, né? Tem ingresso para o jogo de amanhã, né? A LAF contra a Açoeva aqui no Complexo. Começa a partir das 8 horas. Uma partida que promete, né? Pois é, um jogo de estreia de Série Ouro, depois de toda a confusão, dificuldades, infraestrutura que teve a LAF, dificuldades financeiras. E aí, aliás, dentro das 4 linhas, dá para se dizer que a LAF até ano passado se saiu bem. Apesar de todas as dificuldades extra-quadra, a LAF conseguiu ainda uma temporada que dá para se dizer que foi satisfatória, apesar de todas as dificuldades. Esse ano vem um novo modelo, né? O pessoal está dizendo que está se remodelando para jogar um estadual, e aí, quem sabe, num primeiro momento, sair de uma talvez desconfortável zona mais debaixo da tabela, mas os jogadores já deixaram claro, ao contrário do que a própria direção comenta que não vai ser um ano fácil, que eles querem buscar, obviamente, a classificação. Além do meu querido Tiagão, aliás, seja bem-vindo, né, Tiago? É um prazer fazer parte de novo do Tá em Jogo. Hoje com um time internacional e regional, né? Que loucura. É um momento. Regional tu diz porque tem Teutônia, tem Teutônia, tem Lajado, então tem estadual, tem Pelotas, né? Tem de tudo. Aliás, tem Jiu-Jitsu, daqui a pouco a gente vai estar falando, já que a gente está falando de ginástica, vai falar de arte circense também com o meu querido internacional Marcos Minoro, o Otsuka, né? Que loucura. Além do Marcos Minoro, a gente vai estar falando de jiu-jitsu, né? Uma arte também que vem lá do nosso lado oriental, e uma competição que aconteceu na cidade. 750 lutadores de jiu-jitsu estavam em Lajeado ontem. Era um dia de se passar perto, com muita tranquilidade do ginásio, né? Porque a galera é boa de luta lá dentro. Tinha um campeonato espetacular, mais de 1.500 pessoas compraram pulseirinha para visitar. Tinha muita gente realmente dentro do Claudião. A gente vai te mostrar lances e imagens de como é que foi essa competição da Copa Prime, que aconteceu então no Claudião no final de semana. Além do Thiago, eu já citei ele, mas seja bem-vindo, Pipe. Que bom você estar de volta, Filipinho Schmidt, agora casado, né, velho? Que beleza. É isso aí, alegria imensa. Tem certeza que eu não vim antes? Não, tu veio antes, mas daí depois tu sumiu, aí depois tu veio, aí tu sumiu, aí tu sumiu de vez da nossa vida, e agora tu retornou. Tá bom, um abraço pra galera de casa, é sempre um prazer, né, poder estar participando aqui. E hoje num momento importante, né, Marcos? É verdade. Porque você mesmo disse, a gente está em meio aí a um início de jogos importantes que a LAF terá pela frente, né, uma temporada
que a gente espera que seja muito melhor do que foi no ano passado. E aí a gente não fala nem só na questão dos resultados dentro de quadra, né? E sim o aspecto, a saúde financeira, né? E uma série de situações que eu acho que é importante a LAF conseguir evoluir de novo. Eu acho que o trabalho foi muito bem desenvolvido para entrar nessa temporada, né? Muitos acharam que daqui a pouco até as portas seriam fechadas e isso não aconteceu. Que bom, né? Porque a gente ouve muitas coisas da LAF, né? Por todos os cantos que a gente vai, ela tem um respeito, né? E a camisa da LAF, ela adquiriu isso, né? Esse peso importante. Então, a gente vai ter mais um ano de ALAF e pela forma como está se organizando, é mais um ano de muitos que ainda virão pela frente. Estamos em meio também a um momento decisivo do Lajadense, né, que conseguiu superar a primeira fase. Teve um momento turbulento, mas na reta final tem um aproveitamento maravilhoso aí, que a gente pode falar sobre isso, né? Pode-se discutir as atuações, mas os números, né, comprovam que os resultados foram bem positivos. E agora tem o confronto contra o Pelotas, começa o mata-mata, é um outro campeonato, né? E também a final do Campeonato Gaúcho, né? Aliás, parabéns para o interior do estado, né? Acho que, obviamente, que torcedores colorados, gremistas, sempre gostam de comemorar título, mas em um Campeonato Gaúcho, a gente voltar a ter um campeão do interior é muito bacana, principalmente pela questão de dar visibilidade, dar grana. A gente sabe que isso vai ser um trampolim até para os jogadores do Noia. É importante para a cidade, é importante para patrocinadores acreditarem no futebol do interior. Então, parabéns a todo o interior do Rio Grande do Sul, em especial ao Novo Hamburgo, pelo título gaúcho. A gente vai estar repercutindo tudo isso com o meu querido Pipinho também. Só para te lembrar, antes de apresentar o Minoro, 37-14, 70-34. Vou repetir devagar, porque o número não rima muito, não é muito pizzaria, então eu vou devagarinho. 37-14, 70-34. E aí tu começa a ligar para cá para estar concorrendo aos ingressos. Passa aí, Tiago. Vamos ver aí. Aqui, ó. Tá aqui os ingressos. A Soeva, pô, mas tu amassou esse ingresso. A Soeva, tu amassou o ingresso. A Soeva e a LAF. Então, 8h15 da noite, Complexo Esportivo da Univates, um super clássico, e a gente vai estar dando, então, 2 ingressos que foram muito bem cedidos aí pelo meu querido Xande, o Claudinho, a direção da LAF, Favareto, todo mundo, brigadão. A gente vai estar, então, atendendo as ligações na super voz aveludada do meu querido Tárcio, né, Stefani? E ele vai estar atendendo as ligações. Amanhã a gente vai estar divulgando através das nossas redes sociais quem foi o vencedor. Então, liga pra cá, 37-14, 70-34, a LAF e a Soeva no Complexo Esportivo. Amanhã, 8h15 da noite, tá aqui o telefone, Fernando sempre ligadíssimo, 37-14, 70-34. Marcos Minoro, o homem mais rápido da Univates, chegou aqui em 5 segundos do Complexo Esportivo até aqui. O cara é ninja, isso a gente sabe. Seja bem-vindo ao Tá em Jogo, velho. Muito obrigado, eu sempre agradeço por abrir esse espaço para a gente poder falar um pouquinho mais sobre a ginástica, né? E também tem arte circense? Tem arte circense, sim. Na verdade, já temos há algum tempo, né? Mas agora que a gente está realmente promovendo mais mais uma modalidade ali dentro da sala de ginástica, né? Então, uma modalidade bem interessante, temos tecido aéreo também, né? Então, tecido acrobático, na verdade, nós chamamos, então é um aparelho bem diferente, né? Que chama muita atenção e, né, onde a gente vê nas grandes companhias de circo, né? Então, o Circo de Solé, então a gente vê esses tecidos acrobáticos sendo bastante utilizados, né? Sensacional. Olha só, tem jiu-jitsu, tem futsal, tem futebol de campo, que mais? Tem ginástica, arte circense, e é muito legal, porque toda vez que o meu querido Thiago tá aqui, Pipe, e aí ele sempre comenta que ele já foi atleta também, né? Corria em Teutônia. Uma série de coisas. Uma série de coisas sensacionais. Eu já... O que mais? Tu já fez o 2-1. 2-1 foi o 2-1 é que ele da dança também. O Wagner Luciano esteve aqui, ele falou que ele dança também. Então, é legal, porque o Pipe voltou e o Pipe também, assim como tu, é um especialista em diversas modalidades. Arte circense, por exemplo, é um dos fortes, já que tu não sabe, Thiago, do Pipe. Arte circense. Pô. Não, vai bem. Inclusive o Minoro só veio aqui para complementar. Eu aqui vou, né, vai mais ou menos passar. explanar sobre isso. E vai demonstrar, daqui a pouco vai surgir aqui, tipo, um tecido, vai surgir lá de cima, nosso pé direito é bem alto. Tu vai descer, quem sabe, na abertura do outro bloco, Pipe? Isso, e aí o Minoro vai... Mostrando. Eu vou fazendo os exercícios e ele vai cobrando a técnica. Não tem problema nenhum. A gente está preparado para tudo. Sensacional. Olha só, antes de começar a falar de ALAF, de Lajadense, mostrar a matéria também para ti de casa. Aliás, jogo, né, do Lajadense dia 14, lá na Boca do Lobo. Essa domingo, aí hoje, né?
saiu hoje, né? O Thales, o gerente de futebol do Lajadense, esteve na Federação Gaúcha de Futebol com os demais dirigentes que têm as suas equipes já na fase do mata-mata. E lá ficou definido, que estava, em função até do Dia das Mães, não se sabia se faria o jogo no domingo. Não sei se partiu do Pelotas ou do Lajadense, uma possibilidade, acho que foi mais até do Pelotas, do jogo acontecer na segunda-feira, por exemplo. Mas aí se voltou atrás na ideia e está confirmado, então, para o domingo, 4 da tarde, na Boca do Lobo. Sendo o retorno daí dia 21, dia na Arena Alves Azul. Isso, no estádio Alves Azul. Ou seja, domingo e domingo para decidir quem passa. Isso, é por aí. Tá, então tá te lembrando aqui o recadinho, então, ó, jogo na Boca e depois aqui na Arena Alves Azul, 14h21, amanhã tem a LAF, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas vamos começar falando sobre ginástica, porque antes de falar da arte circense, como é que tá a ginástica de trampolim, Minor? A gente está com um ano iniciando, né? Novamente a gente está com uma nova remessa aí de atletas. Agora, antes, né, eu acho que o ano passado eu comentei que tinha uma pré-equipe que estava fazendo toda uma transição de pré-equipe. Então, ano passado, essa pré-equipe ela já está fazendo agora a sua transição para a minha equipe principal, né? E novos atletas estão vindo lá na base de novo, na antiga pré-equipe, que agora eles já estão fazendo 2 treinos na semana junto com a minha equipe principal, né? Então, as pequenininhas, eu brinco as minhas pequenininhas, porque tem 10, 11 anos, né? Então, fazem treino junto com as minhas mais velhas, já tem 17, 16 anos, já estão num outro nível de treinamento. Ginástica permite essa relação, essa inter-relação de atletas de idade diferente? Claro, não, com certeza. Isso é um dos grandes diferenciais que a própria escolinha de ginástica ela proporciona, né? Porque crianças que nunca fizeram ginástica, elas podem entrar no andamento da turma sem problema nenhum, né? Como é um esporte individual, a gente consegue exigir numa mesma aula, né, para uma criança um nível maior e para outra que está começando o nível mais básico, né? Então, proporciona essa possibilidade, né? Então, agora eles estão fazendo essa transição, né? Então, já estão sentindo um pouquinho os treinamentos, já estão vendo que se na pré-equipe já era puxado, agora na equipe acaba se tornando mais ainda, né? Porque não tem como, a gente tem que entrar com cargas extras, adicionais, o tempo de treino ele aumenta mais ainda, então é uma transição que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Que são exatamente nas transições que a gente tem algumas perdas, às vezes, no meio do caminho. Primeiro bloco já está encerrado. Quando a gente voltar, a gente volta para te mostrar como é que foi o Lajadense contra o Glória. A gente volta a falar com o Minor sobre a questão da arte circense, que é, na verdade, uma questão interessante, é novidade para muitos, principalmente aqui na região. A gente quer entender um pouco mais sobre isso, toda essa questão do tecido, como é que o Pipo vai voltar no próximo bloco. Tudo isso é assunto para daqui a pouco, então não sai daí que o segundo bloco está imperdível. A gente sempre te lembra, né? Canal 15 da NET de Lajeado, canal 15 da Brás Rede de Arroio do Meio, nossa querida Arroio de Meio. E a gente também tá ao vivo pela internet, univates.br/TV, em High Definition, em alta definição. Isso aqui é uma loucura. Em breve, a gente tá esperando, né? Canal aberto, aí vai ser o canal da cidadania e todo mundo vai assistir a TV Univates. Em HD também, uma loucura isso. Todo o Vale do Taquari, boa parte do Vale do Rio Pardo. E a emissora, né? Aliás, a única, né? Gostaria de frisar isso, a única emissora que leva notícias da região com 60 minutos de telejornalismo diário e ao vivo. A gente que, aliás, esteve no Lajadense, porque a gente tinha que acompanhar essa grande decisão do Alves Azul, e daí foi ele, né? Marcos Ruschel, o emblemático Marcos Ruschel, com sua voz aveludada também, e o nosso querido Elivelto Marques, ágil sempre nas imagens, fazer essa matéria de Lajadense 3, Glória só 1, classificação do Lajadense, dá uma olhada na matéria. O Lajadense entrou em campo dependendo de si mesmo para se classificar. Uma vitória garantia a vaga nas quartas de final. O Glória, já classificado, queria garantir o segundo lugar no grupo. E para que você não se confunda, quem jogou com o uniforme azul claro foi o Glória. A equipe de Lajeado usou o uniforme azul escuro. Quem começou com as melhores oportunidades foi o Alves Azul, que desperdiçou essa. Mas aos 32 minutos, após cobrança de escanteio, o Kaiser subiu mais alto que a defesa e marcou de cabeça.
No final do primeiro tempo, o Alviazul ainda teve 2 oportunidades. O chute que não acertou o alvo e o cruzamento que o zagueiro afastou. No segundo tempo, o Glória tentou reagir. O goleiro não segurou, sorte que a zaga afastou o perigo. Aos 4 minutos, enfiada de bola para Matheus Santana, que não perdoou e completou 2-0. O Alviazul continuou tentando. 31 minutos, Germano avança e solta a bomba de fora da área. 3-0. Cinco minutos depois, Dudu derruba Basso na área. Pênalti assinalado. Basso mesmo chuta e desconta para o time de Vacaria. Resultado final, Lajadense 3, Glória 1. Classificação garantida para as quartas de final. Tá aí, agora tem Lajadense e Pelotas, Pelotas e Lajadense, jogo decisivo, agora é mata-mata, quem vencer passa. Primeiro jogo na Boca do Lobo, segundo jogo na Arena Alviazul. Pipe, o que dá pra dizer desse jogo aí, hein? Complicado, né, Marcos? Tu conhece bem a tradição do Pelotas, né? Sabe muito bem que é uma equipe que há muito tempo está tentando resgatar um pouco da história, que é vencedora. A história do Pelotas é bonita no futebol gaúcho, né? Mas parece que não é só a dupla Grenal que existe a gangorra, né? Porque a gente teve, até pouco tempo atrás, o Pelotas na primeira divisão e bem, e o Brasil estava realmente... Geralmente só um ano eles ficam juntos e um já cai, né? Então, e foi uma situação interessante. E aí começou a gangorra, né? O Brasil subindo, o Pelotas descendo, e aí o Brasil já alcançou a C, da C foi para a Série B do Brasileiro, né? E hoje tá mais estabilizado. Agora, chama atenção o Pelotas não ter conseguido voltar ainda, né? Porque a tendência ano passado foi o Caxias com um detalhe, né? Porque o Pelotas estava disputando ali, né? Aí tinha o Beto Campos, que era o técnico até do Caxias, e o Vink foi se não me engano, chegou em meio ao campeonato, né? Assumiu o Pelotas. Isso aí. E aí o time cresceu, né? Esse ano, a gente, aí deixando um pouquinho a história, né? Buscando mais o que está acontecendo dentro de campo. Foi uma equipe que oscilou muito, né? O Pelotas tem, assim como o Lajadense, são duas equipes muito parecidas. Perdeu fora de casa... Para a equipe de Bagé, por exemplo. Fora de casa tem muita dificuldade. Em casa, né, na Boca do Lobo, comanda o espetáculo. Então, são campanhas semelhantes. O último jogo que Lajadense e Pelotas fizeram não foi a final da Copinha? Foi, né? Lá na Boca do Lobo que o Lajadense foi campeão, Luiz né? Fernando Costa, né? É isso aí, que tava Lenilson ainda no Lajadense, foi expulso no final do jogo. E o Ícaro fez o gol, se não me engano, né? Fez o gol do título. Foi a última partida entre as duas equipes, até porque o Lajadense estava na primeira divisão, então os dois não se confrontaram no gauchão. E agora pela divisão de acesso, então tem esse encontro. O positivo do Lajadense é que ele cresceu no momento certo, né? Resta saber se ele vai continuar nessa balada, porque ele estava numa situação muito difícil. Se cogitava até o Lajadense fora, né? E era uma surpresa para todo mundo, porque o Lajadense adquiriu uma credibilidade boa, né? Pelo que conquistou nos últimos anos. E aí oscilou, faz parte, são coisas do futebol. E aí a chegada dos reforços, coincidentemente, veio os resultados positivos, né? Porque estrearam na partida contra o São Luís, onde o Lajadense até perdeu por 1-0, mas os jogadores chegaram na terça para jogar na quinta. E o Lajadense jogou melhor que o São Luís. E aí, a partir daí, foi construindo resultados importantes, tanto que de 15 pontos disputados, somou 13 dos últimos 15, somar 13. Quer dizer, isso é um número bastante expressivo, né? É muito importante isso. Então, agora, dar a sequência. Perde uma peça fundamental. Não tem substituto para o Matheus Santana no Estádio Alviazul. Agora tem quem possa tentar se aproximar. E aí eu acho que está na hora do Bandeira, de repente... buscar de novo alguns jogadores que ele entende que não deram uma resposta positiva para ele. Aí eu cito o Maurinho, né? Eu cito o Dantas, que são jogadores que eu acho que nesse momento tem um perfil de divisão de acesso que podem contribuir com o Lajadense. Os meninos até agora deram uma contribuição muito importante. O Josué, por exemplo, quando entra muito bem. Padu também, mas a gente não sabe qual vai ser a resposta
deles nessa sequência. O Padu vai continuar, né? Porque o Flávio Torres não está em condições. Mas eu acho que o Índio já é um menino, né? Já é jovem e faz a primeira função do meio de campo. Acho que teria que ter alguém com um pouco mais de experiência com ele, porque se não for o Dantas ou o Maurinho, aí se parte para os meninos. E aí 2 meninos na meia cancha ali, eu acho que pode preocupar um pouquinho. Do lado de lá a gente tem Daniel Carvalho com experiência, tem jogadores de nome, né? O próprio Fábio Rosa. Reinaldo chegou há pouco, né? Reinaldo, que é conhecido nosso aqui também, jogador e que está me defendendo. Tem vários jogadores do time de lá que, na verdade, tem experiência e talvez é um time de média de idade, eu acredito que é maior do que o do Lajadense. Talvez bem maior, né? Se a gente pegar ali, ponto, o próprio Rafael, né? Goleiro do Pelotas, jogadores que têm mais idade. Que foi expulso no último jogo. Que foi expulso no último jogo, na derrota pro Avenida, aqui em Santa Cruz. Pelotas classificou em terceiro e o Lajadense em segundo. Mas é uma coisa que talvez não se imaginasse antes, né, Thiago? Porque o Pipe comentou, foram 13 pontos nessa segunda fase, no espelhamento da primeira etapa aí do Campeonato Gaúcho. Um Lajadense que começou perdendo para esse Glória, mesmo que a gente tivesse essa vitória 3-1, tranquila, dá para se dizer pelo menos pelos números, que tinha Márcio Gabriel, que tinha Rudiero, um time de qualidade que é o Glória, mas o Lajadense atropelou. Então, na verdade, a gente, nesse momento, até é difícil fazer um prognóstico, né? Quem é que leva melhor? Uma experiência, um time que daqui a pouco lá na Boca do Lobo é muito forte e joga a primeira partida lá, ou daqui a pouco um time que engrenou ao longo da competição, né? Com certeza, esses jogos de ida do Lajadense, na primeira etapa da primeira fase agora da divisão de acesso, não havia ganhado fora de casa ainda, né? Foi ganhar fora de casa só na segunda etapa da primeira fase agora, né? Então, realmente, esses 13 pontos que o Pipe comentava, acho que são expressivos e eles, na verdade, vão fazer uma grande diferença nesse próximo jogo agora contra o Pelotas, porque é um time que vem em ascendência, né? Veio crescendo na competição. Eu acho que isso pode fazer uma grande diferença para esse jogo. Vamos dar uma olhadinha, Nando, se a gente tiver aí no ponto condições de rolar as imagens da Copa Prime, que teve de jiu-jitsu. Aí, estão rolando as imagens, a gente vai explicando. Isso aí é o ginásio Claudião, nosso querido Nelson Branquera, essas imagens de divulgação da galera lá da competição. E aí, esses aí são os momentos, na verdade, que não acontecia somente uma luta, eram várias lutas simultâneas, ou seja, tinha ali, se eu não me engano, 4 divisões dentro do tatame, né? E aconteciam competições de várias categorias, idades diferentes. Então a gente pode ver em alguns momentos ali que tem uma galera mais pesada, tem uma galera com idade mais baixa, tem crianças, meninas disputando luta e, na verdade, querendo a taça da Copa Prime, medalhas e também a taça de melhor equipe. E tinham representantes tanto de Lajeado, quem foi um dos organizadores da Copa Prime foi a Drill BG, que esteve aqui conosco, o Fernando Teixeira, na última segunda-feira no Tá em Jogo. E um evento, para quem foi lá, eu tive dando uma olhada, tinham 750 lutadores, 1.500 pessoas assistindo, o Claudião estava socado de gente. Eu estava mesmo acompanhando, né? Um público bem interessante acompanhando. Pipe, olha só, quanto tempo a gente não viu um Claudião tão cheio, né, velho? A gente vê, assim, ó, sendo bem sincero, a gente vê um Claudião cheio no final do ano, quando a gente tem a competição de patinação, né, com pais e tal. E isso é um momento da competição, tiveram outros momentos, isso aí era mais por início da manhã. A competição começou às 9 da manhã, 8, 9 da manhã, e foi até às 8 horas da noite, né? Ou seja, teve muita luta e muita disputa aí, né, Thiago? Uma das coisas bacanas que a gente pode ver nas imagens até a estrutura, né? É difícil ter uma estrutura dessas aqui na região voltada para o jiu-jitsu. Então, na verdade, também é um dos esportes que está em ascendência, né? A gente cita muito futsal, futebol, basquete, outras modalidades aqui, mas o jiu-jitsu como modalidade de luta tem crescido e bastante, né? A gente MMA, pode, né? Com certeza, a gente teve de Mão de Pedra há pouco tempo atrás, a gente comentou no Chemin, semana passada, o pessoal da Nitrotin, né? Do Muay Thai. Aliás, então, é teu prof, né? Agora meu mestre. Que isso, prof do 4 Thiago. lutas, 4 lutas não, 4 treinos. Ah, bom, meu Deus do céu, o cara é um fenômeno, o cara entrou e já fez 4 lutas, o cara é um fenômeno, é o Jack Chan. Ganhou ainda. É o Jack Chan da TV Watts, né? Mas beleza. Um abraço pro Gustavo Chemin, um abração também pro Fernando Teixeira, um dos organizadores dessa Copa Prime. 750 lutadores em Pipe, isso aí não é todo dia, né, velho? Tu falastes ali sobre a questão do número de pessoas acompanhando, e chamou a atenção. A última vez que eu me lembro do Claudião com um público semelhante a esse, foi na partida entre Alaf e Sananduva, que a Alaf ainda foi um ano antes dela entrar na Liga Nacional. Cruz. E aí as equipes da
se não me engano, da Liga Nacional não participaram da primeira fase. Eram as equipes do interior. Isso aí. Né? E se eu não me engano, foi o ano que a ALAF ganhou a primeira temporada? Isso aí, ganhou. A primeira etapa. Ganhou a primeira etapa. E aí depois entrou as equipes da Liga. E essas imagens que o Nando tá rolando, então, aí, Copa Prime de Jiu-Jitsu, que bacana, parabéns aí para toda a organização. Vida longa aí também as artes marciais, tomara que a gente consiga ter outras modalidades, assim como a gente tem o próprio Minoru aqui, que o cara tem cara também de lutador de jiu-jitsu, né? Não vai bem, ó, dá uma olhada ali, Nando, olha só, se tu cortar pro Minoru, o cara, né, tu sabe que é violento. Mas, Minoru, é legal a gente ver esse outro tipo de modalidade, né? O jiu-jitsu, a própria ginástica, arte circense, são modalidades individuais, mas que também levam a questão da equipe e que, poxa, movimenta muita gente, né? Eu fico muito feliz com essa diversidade de modalidades esportivas aqui na região, né? Eu acho que é exatamente isso. Eu sei do apelo forte do futebol, eu sei do apelo forte dos esportes coletivos, mas quando a gente consegue ver e visualizar modalidades, né, que não se ouvia falar tanto, conseguindo tendo um público desse, né, eu acho que temos que bater palma e apoiar cada vez mais essas modalidades. Parabéns, Fernando Teixeira, galera da Drill aí, todo mundo, parabéns. Sensacional a competição. A gente vai pro intervalo, quando eu voltar é para conversar com meu amigo Ninja, Marcos Minoru, sobre arte circense, e aí te dar todos os detalhes, como é que tá acontecendo essas aulas, como é que faz para assistir e tudo mais. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, não sai daí. (37-14, 70-34). 37-14, 70-34. 37-14, 70-34. Número da TV Univates está na tela. 37-14, 70-34. Não vai ligar a cobrar. E as ligações são para ganhar um ingresso. Eu coloquei no meu bolso, porque se eu entregasse para o Thiago ele ia amassar. Tá aqui, ingresso do jogo Açoeva e ALAF. Jogo que inicia a Série Ouro amanhã aí no Complexo Esportivo, 8h15 da noite. ALAF e Açoeva, super clássico. De um lado a gente tem uma Açoeva que continua disputando uma Liga Nacional, de outro lado uma ALAF que está se remodelando, uma ALAF que inclusive tem jogadores que defenderam muito tempo a equipe da Açoeva, como nosso próprio goleiro, nosso querido cabeludo, capoeirista também. Conhece o... Basílio. O Basílio, meu querido Basílio. Aliás, ele que é capoeirista, não teve na Copa Prime, mas foi convidado para fazer uma apresentação, ele não quis. Um abraço para o Basílio. E do lado da Açoeva a gente tem o Eduardo Coelho, né, Pepe? Tá lá, tá o preparador físico, conhecido como Dragão Branco, agora está defendendo as cores da Açoeva, grande profissional. A gente vai ter esse grande duelo, esse grande desafio, avisar a direção da LAF, aí Claudinho e companhia, a nossa equipe vai estar lá cobrindo, então vão ter todas as imagens, todo mundo assistindo, os telespectadores da TV Univates, de ALAF e Açoeva, e está concorrendo aqui 2 ingressos. Quem ligar para cá, amanhã a gente vai estar divulgando o nome dos vencedores através das redes sociais. Meu querido Marcos Minoru, atividade circense, conta pra galera de casa como é que tá rolando isso, como é que funciona, como é que eu me inscrevo, eu posso, eu não posso, é só meninos, só meninas, pessoas mais idade podem, destrincha aí essa história para nós. Sim, na verdade as atividades circense ali, ela oferece uma gama muito grande de possibilidades de materiais, né? Então, como malabares, então bolas, clavas, né? Para aprender malabares, tem as próprias acrobacias, né, que eles podem aprender, que são técnicas diferentes das técnicas da ginástica, mas também são acrobacias, né? Temos também o tecido acrobático, que é o que também hoje está mais chamando a atenção das pessoas que estão procurando as atividades circenses, né? Ela é aberta a toda a comunidade, então qualquer um que quiser fazer essa aula, só fazer a sua inscrição ali no setor de atendimento ao aluno, né? E iniciar a aula. Também, as atividades circenses também têm aquela mesma particularidade, né? Não tem problema uma pessoa mais avançada estar fazendo aula com uma que começou hoje, né? Não tem problema porque cada um tem a sua evolução. Então, cada um sobe um de cada vez, né? Então, cada um vai ter o seu planejamento de aula sendo realizado, né? E a ideia de que o Pipe daqui a pouco queira fazer é para estética, é para um condicionamento físico, não existe competição. Na verdade são desafios, né? As pessoas elas procuram a atividade circense como desafio, né? Então eles olham
os grandes circos, né? E vem as pessoas fazendo aqueles muita movimentos gente que é, incríveis. com perdão da palavra, viciado. Tem aquilo como hobby, né? Realmente Claro, gosta com certeza, disso, né? com certeza, né? E eles acabam percebendo que naquela arte que é tão bonita, né? Consegue fazer uma preparação corporal, né? Então, eles conseguem unir o gosto pela arte, né? Junto com um treinamento físico, que isso é um dos mais importantes. Porque a gente olha as pessoas subindo naquele tecido, parece ser legal, divertido, né? Isso é o que a gente mais frisa quando a pessoa entra lá para fazer, olha, eu vim aqui porque eu queria fazer aula no tecido. E a gente fala, olha, não vai ser hoje que você já vai subir, né? Fazer muitos elementos. Primeiro você tem que fazer toda uma preparação técnica e física para ficar forte, exatamente. Tu não consegue pegar, comprar uma prancha e me meter numa onda lá, fazer um tubo. Com certeza, não consegue. Né? Até se a pessoa tentar fazer a subida simples no tecido, a sua grande maioria não consegue, né? São raras exceções. Exatamente, né? Porque ela trabalha com peso corporal, né? Então, a pessoa tem que estar preparada para aguentar o seu próprio peso, né? Nos membros superiores, né? O Thiago comentou aqui no intervalo que queria fazer uma reportagem para mostrar pro pessoal de casa como é que é fazer arte circense. Tem que subir o próprio corpo, velho. Não, mas... não vai dar certo. Eu não vou conseguir. Mas eu posso tentar. Consegue. A gente ajuda. A gente empurra, a gente leva a escada, né, Pipi? O que tu acha? A turma tá começando... Mas é uma mistura de elementos, assim, bem bacanas, né? Que se tem, porque eu acho que envolve até a questão mental junto, claro, né? Claro, sim, claro. É força, é mental, é uma série de situações, porque para quem acompanha e vê a forma como é conduzido, né? Eu acho muito interessante, bem legal. O medo, né, isso move também um pouquinho, porque a sensação de medo, né, ela libera substâncias no corpo da pessoa que aquilo acaba praticamente viciando, né? Então a pessoa, gosta daquela sensação de, e agora? Será que eu consigo ou não consigo? Vamos tentar, né? E quando a pessoa consegue realizar o movimento, é uma satisfação enorme, né? Eu ia me liberar todo, eu acho que eu ia apavorar, não ia dar certo. O que tu ia falar, Thiago? Eu ia falar que, Minoru, a turma está apenas começando, mas existe já uma expectativa daqui a pouco até de fazer algum tipo de apresentação para a comunidade? Vai ser bacana, hein? Isso com certeza. Isso já foi conversado com o coordenador, o vulgo X, né, Clairton Barros, do Complexo Esportivo, e a gente já tem algumas ideias, né, para fazer uma parceria junto com o próprio Centro Cultural, né, com o nosso teatro aqui. Não vamos longe, né? Deixa eu te interromper, dar uma de Faustão, mas não só, né, pela forma. Cara, a gente já teve apresentações há anos atrás, aí meu querido Pipim vai lembrar muito bem, do nosso querido Marcos Minoru e companhia, fazendo apresentações de ginástica antes dos Jogos do Bira, né? Fazendo fusão entre modalidades. Por que não, daqui a pouco, entre uma apresentação de teatro, daqui a pouco entre, enfim, até uma exibição de algum vídeo, ter uma mostra também de... Então, a ideia é exatamente essa, né? A gente conseguir aliar essa atividade circense dentro da sala de ginástica, né, que está dentro do complexo esportivo, aliar com outras áreas aqui de dentro da instituição, né? E a pergunta que não quer calar, tu faz? Eu sei ensinar muito bem. Mas não é fácil, né? Não é fácil, claro que não, é muito difícil, né? Como eu disse anteriormente, aqui é muita força, né? Claro que força aliada à técnica, a gente ele facilita muito, né? Mas até você conseguir a técnica, são muitas repetições e repetições, né? Isso foi colocado agora em prática até por uma procura, as pessoas... Na verdade, já tinha sido assim já tinha se iniciado isso desde o ano passado, né? Então a gente tentou durante um período divulgar essa modalidade, né? Essa nova possibilidade de atividade, mas assim, recentemente que está realmente fazendo um boom maior. Eu acho que as pessoas elas estão querendo sair da sua rotina, né, e procurando novos espaços e novos lugares, né? Tanto é que o nosso treinamento de força, o qual iniciamos com 10 vagas, depois aumentamos para 15 vagas, hoje nós temos 20 vagas e tem gente esperando, e o treinamento de força lá está aumentando cada vez mais, né? E digo mais, o treinamento de força, quando a gente fala, acho que vai vir adolescentes, né? Não, nós temos meninas de 40 e poucos anos, 50 anos fazendo aula, né? Então,
Isso é muito legal porque a gente percebe o quanto a população da região está procurando uma atividade diferenciada, uma atividade com qualidade, uma atividade com profissionais próximo, né, e orientando essa atividade, que a gente consegue ver que realmente a ginástica está num boom muito grande, né, está numa crescente enorme. Então, enquanto outras modalidades estão descendo, né, a ginástica está cada vez mais com atletas. Hoje estamos com mais de 130 pessoas fazendo aula de ginástica. Um monte de gente. Que loucura isso aí. Eu ia mesmo falar, né? Porque a ginástica, na verdade, da Univates, ela está consolidada, né? Quanto a isso, não há dúvida. Então, é legal essa busca por novos elementos, novos objetivos, claro, né? Isso. Acho que é legal, é bacana. Malabares tem lá, tu falou? Sim, malabares, claro, com certeza. A gente tem, né? E ensina desde o básico, né? Então, acho que você consegue. Eu não sei. Que é o lançar e receber a bola com uma mão só. Isso. Ah, não, essa eu acho que sim. E aí tem que tomar cuidado, porque a respiração às vezes pode atrapalhar, né? Então... A barriga, tu vê? Olha aqui, ó, deixa eu lembrar aqui, antes que também eu esqueça. Confrontos, né? Me ajuda se eu estiver errado aí, Pelotas e Lajadense, Avenida Esportivo, Inter SM, nosso querido Coloradinho lá de Santa Maria, e Glória de Vacaria, Aimoré e São Luís. É isso aí? Isso aí. Isso aí, então, decisões da quartas de final do nosso querido Gauchão Divisão de Acesso, no qual o Lajadense pode estar buscando a classificação para a Série A, de novo, do ano que vem no Campeonato Gaúcho. A gente está encerrando já esse bloco, mas rapidamente... E a LAF, hein? O que dá para esperar desse jogo amanhã? Vai ser um jogaço, isso eu sei. De um lado tem um querido goleiro Basílio, né? Aliás, Basílio com S ou com Z? Ele sempre me corrige. Com S. O Basílio com S, que é um cara que é ex-Soeva, que depois de uma recuperação acabou não ficando no plantel depois de uma lesão, se recuperando, tá voltando, tá muito confiante. Tem o Marcelo Giba, enfim, tem a galera que a gente conhece, tem muita peça nova, tiveram vários amistosos que dá para se tirar alguma coisa de temperatura, mas não é a Soeva que estava do outro lado. E aí, do outro lado, a gente tem um time que está jogando Liga Nacional e é a poderosa Febre Amarela, né? O que dá para esperar desse jogo amanhã? Olha, Marcos, tirando assim, buscando a qualidade de um lado com a de outro, ou uma análise, né? Quem está lá, quem está aqui, a LAF e a Soeva, pronto, é jogão. Aí, a partir daí, vamos analisar o que pode acontecer, né? Nós temos o Ismael, que faz um trabalho diário e está muito satisfeito, né, com o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Bela, pelos jogadores, e se acredita até num trabalho mais qualificado que o ano passado. Aí eu não falo na questão do comando técnico, né? O Bela faz um bom trabalho, mas o Giba a gente sabe da qualidade que tem. Mas sim os jogadores, né? Empolgam um pouco mais em relação ao que se viu no ano passado. Agora, do outro lado, se fez o maior investimento da história da Soeva, né? Tanto é que ela não perdeu na Liga Nacional ainda. Então, vai ser uma tarefa muito complicada. Eu acho que, nesse momento, não dar o favoritismo à Soeva é um equívoco, porque é uma equipe muito forte. Me ajuda a lembrar, é a Soeva agora e depois é Atlântico fora, é isso? Se não me engano, é isso. Então, só que quantas vezes a Soeva veio alajeado com equipes mais qualificadas e não levou, né? Então, amanhã... pode ser que não seja diferente. Para encerrar esse bloco, olha só, então, de novo, 37-14-70-34, 37-14-70-34, 2 ingressos, a Soeva e a LAF, Complexo Esportivo, estreia da LAF, né, nossa querida LAF amanhã, no Complexo Esportivo, Série Ouro, Campeonato Gaúcho. Aliás, torcedores, se tu não ganhar o ingresso, vai igual, porque a gente sabe que a torcida, a Febre Amarela, vai nos jogos, está sempre presente, empurra a Soeva, a gente precisa também dos torcedores empurrando a LAF. Tá encerrado mais um bloco, quando eu voltar, é para conversar um pouco mais sobre o que aconteceu no Campeonato Gaúcho. Aliás, nosso querido gaúchão agora do interior, com o querido Novo Hamburgo, aliás, que também tem pessoal lá da comissão técnica lá de dentro, que é da região do Vale do Taquari. A gente fala sobre isso daqui a pouquinho, depois do intervalo, não sai daí. Voltamos, o último bloco do Tá em Jogo ao vivo pela TV Univates, o único programa esportivo da nossa televisão de todo o Vale do Taquari. Que loucura, isso é uma beleza, né? Tinha TV Univates te levando informação, já faz aí 5, 6 anos que tem o Tá em Jogo, toda segunda-feira ao vivo, 10h30 da noite, é tarde pra caramba. A gente tá aqui toda segunda-feira pra te levar o que melhor tá acontecendo no esporte. Já falou de jiu-jitsu, já falou de futsal, já falou de ginástica, já falou de atividade circense.
que mais a gente falou? A gente falou de um monte de coisa. Falou do Pipe. O que mais a gente falou? Muay Thai. Do Muay Thai, do querido Chemin. Falou de Jiu-Jitsu do Fernando Teixeira. E agora, antes da gente voltar a falar das atividades circenses, Campeonato Gaúcho é do interior, né? E aí tem o Novo Hamburgo sendo campeão, tem um cara de Roca Salles que está na comissão técnica e tem, na verdade, um Júlio Santos, né? Que passou pelo Lajadense como um dos principais destaques desse Campeonato Gaúcho, o zagueirão. Tem tantos nomes que daqui a pouco não teriam sido parte de uma história se a gente pensasse no início da competição, que acabaram fazendo história nesse Campeonato Gaúcho, que mostra que talvez essa fórmula agora com menos equipes, né? Numa divisão principal e com bastante equipes na divisão de acesso, mas com nome, com peso, deixam dois campeonatos muito fortes. É bacana de assistir. O interior fez frente aos times da capital, até porque tinha um Vink do outro lado no Caxias, que fez uma baita de uma competição também. Foi o Campeonato Gaúcho, acho que excelente em termos de futebol, né? Foi bem diferente, né, do que a gente estava acostumado, tanto é que o campeão é inédito, né? E quebra um ciclo da dupla Grenal que deixava o campeonato, às vezes, assim, meio sem graça, pra que jogar, né? o interior, né? Então, eu acho que o Novo Hamburgo mostrou que é possível, né? Agora, claro, muito provavelmente a gente vai ter de novo um processo de dupla Grenal, daqui a uns anos, vencendo, empilhando títulos, mas eu acho que o interior ele vai conseguir diminuir esse prazo, né? E com folha baixa, né? É porque, assim, Marcos, primeiro, né, a avaliação que a gente tem que fazer, são 11 contra 11, é verdade, tudo pode acontecer, também é verdade, né? São aqueles velhos assuntos que politicamente correto a gente fala. Agora é um absurdo a dupla Grenal perder o Campeonato Gaúcho. É um absurdo, realmente. Tá? É um absurdo, porque nós temos aí folha de 8 milhões de reais por parte do Internacional, o Novo Hamburgo gastava 200. O Novo Hamburgo entrou esse campeonato, para se ter uma ideia, porque no ano passado ele fez uma equipe de galácticos, né? Que a gente costuma dizer, com grandes jogadores do interior. E aí a coisa não funcionou. E o Novo Hamburgo disse o seguinte, nós vamos entrar esse ano, vamos pegar o Beto Campos, não vamos cair. E era um dos times taxados para cair, segundo a imprensa, no início da competição. E não é uma novidade o Novo Hamburgo, porque se a gente pegar o goleiro, era reserva aqui no Lajadense, o Matheus. Sempre foi bom goleiro, mas começou no Grêmio e tal, mas passou por aqui e não estava numa boa fase. O menino lateral, o Léo ali, que eu realmente não me recordo muito por onde passou. Mas aí a gente busca... Jardel, Juventude... a gente busca o Júlio Santos... Júlio Santos passou conhecido. Fundo, O Pablo era conhecido, o Assis era conhecido. O Amaral, para você ter uma ideia, eu fui a Criciúmal, fazer Lajadense e Tupi de Criciúmal. O cara é ídolo lá, e passou lá em 2012. E desde então ele girou no futebol gaúcho. Aí nós temos o Jardel, nós temos o Juninho. Preto, né, o Juninho, que o Veranópolis poderia ter renovado lá, entendeu de que não servia, né? Não vamos longe, João Paulo, né? Que muitos times não deu certo e outros times virou ídolo, um atacante que na verdade é de força, é de chegada. E o Ipiranga ele até foi relativamente bem, foi goleador em alguns momentos, mas o Ipiranga não quis que ele permanecesse lá. O próprio Pelotas também não quis que ele permanecesse um tempo atrás também. Entendeu? Então, assim, o Pelotas não tem nenhuma novidade, são jogadores que em alguns clubes já estavam até descartados. E deu química, né? Às vezes o futebol é isso, você precisa ter alguém que consiga encaixar as peças. Foi o que o Novo Hamburgo fez, incontestável, porque foram nos 6 primeiros jogos, o Novo Hamburgo fez 6 vitórias. Ele ganhou todos os jogos. E aí ele garantiu a classificação. Em meio a isso aí teve 2 derrotas, mas aquela coisa assim, nós vamos botar o pé, porque logo ali na frente a gente tem mais um desafio. Chega na segunda fase, começa o mata-mata, ele ganha as 2 do São José. E aí ele avança para enfrentar o Grêmio. Aí ele tem um empate na Arena, um empate jogando em Novo Hamburgo, e vamos combinar que o Grêmio foi superior, mas, né, nem tanto, né? Eu fiz o jogo no estádio, pelo Grupo Independente. O primeiro tempo foi simplesmente de igual para igual. O segundo tempo o Grêmio foi melhor, mas o Novo Hamburgo, na chance que teve, fez, né? E contra o Internacional não foi diferente. Um jogo, de certa forma, equilibrado no Beira-Rio, uma leve vantagem talvez para o Internacional, porque jogava em casa, tinha que atacar. E ontem talvez tenha sido a primeira vez que eu vi o Novo Hamburgo um pouquinho perdido. Um primeiro tempo legal, saiu na frente, mereceu estar na frente. Veio o segundo tempo, as trocas do Zago, que, vamos combinar, né? Começou com o Hernando pelo lado esquerdo também, fez coisinha, né? O cara tá lá todo dia treinando, né? E quem tá fora, né? E não tá no dia a dia, sabe que a tendência de dar certo, aquela modificação dele era muito pequena, né? E deu no que deu. Não pelo gol contra. O gol contra acontece, é natural, isso faz parte do jogo, mas a atitude do time do Inter, e não passava
pela questão do lado esquerdo, né? O Inter não tinha que ter aquela proteção ali que ele estava entendendo. Ah, vou botar então um jogador pelo lado esquerdo porque a gente está falhando na bola aérea. Tá, mas aí o jogador vai ficar só na bola parada, então. E quando o Inter está com a bola, vai jogar como? Né? Então, tem algumas coisas que não dá para entender. O Zago, por exemplo, na sexta-feira ele foi numa coletiva e disse o seguinte, olha, o Wendel, quando eu escalei ele no meio, ele funcionou quando eu tinha o Carlinhos. Claro, é uma coisa normal, porque o que acontece? O Carlinhos é um lateral de ofício. Ele vai, o Wendel preenche o espaço, não tem problema nenhum. Sempre quando jogou com outro, as coisas não encaixaram da maneira como deveria. Ele falou isso e mesmo assim veio com aquela escalação. Não era o Carlinhos, não tinha o Carlinhos. Né? Então o Wendel não tinha que parar lá no meio de campo. O Wendel tinha que fazer o lado esquerdo e ele preencher com um jogador de mais qualidade. Aí poderia ser Valdívia, né? Poderia ser qualquer outro jogador. Mas enfim, são escolhas do técnico. Né? Onde é que eu estou querendo chegar? É que não poderia ter perdido o Campeonato Gaúcho, a dupla. Essa é a grande verdade. Né? Então o D'Alessandro, por exemplo, um salário dele, eu não estou falando 2, estou falando 1, vai cobrir toda a folha do Novo Hamburgo para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. E aí? Então, são detalhes que preocupam muito. Eu não estou falando só do Inter, estou falando do Grêmio, né? Os dois. Tanto é que a gente está vendo aí o Grêmio se atrapalhando com equipes frágeis e esse grupo da Libertadores aí tem que fazer força para cair fora. Né? Não é para classificar, é para cair fora tem que fazer força. Né? Então, a dupla precisa jogar. E eu estou muito preocupado com os técnicos, porque eles estão achando que está tudo legal. O Zago ontem deu uma entrevista dizendo, olha, chegamos no 5º mês, a nossa evolução é uma coisa impressionante. Sim, o Inter não tem time ainda. Não se sabe quem é o time do Inter. Então, tá complicada a coisa. A sequência ou melhora ou vai ser difícil. Eu já estava assim, quando o Inter fez as contratações, eu entendia que, olha, vai subir tranquilo para a Série A. Com o grupo que tem que subir, tem obrigação. Mas o jockey lá tem que, né, fazer as coisas funcionarem um pouquinho melhor, senão vai se atrapalhar. Se atrapalhou com o Novo Hamburgo, por que não vai se atrapalhar com o Londrina? Tem que cuidar. Tu tá hoje que eu vou te contar, hein, tia? Mas... Tá revoltado mesmo. E é verdade. 800 conto, né, tia? 8 milhões é o investimento da dupla Grenal no seu grupo de jogadores. Tem estrutura. Começa o aquecimento... É um investimento que as modalidades individuais não conseguem entender, na verdade. Né? Então, quem dera ter um pouquinho da fatia, né? Não. Na verdade, assim, eu acho que se o futebol tem tudo isso, é porque eles merecem ter tudo isso. Tem um apelo midiático, tem um apelo das empresas privadas que fazem todo o apoio para esses grandes times, né? Então envolve muito dinheiro, porque também, querendo ou não, é business, né? E infelizmente as modalidades individuais não conseguem chegar a esse ponto de negócio, né? Realmente as individuais, elas têm mais o apoio do setor público, né? Que a gente está à mercê deles, troca gestão, troca governo, acaba todo o projeto e se busca tudo de novo. Eu acho que o futebol ele tem uma outra particularidade, que os principais, ou se não os 100% dos seus patrocinadores são entidades privadas, assim, né? Que você sabe que tem um apelo muito grande devido à sua aparição nas mídias, né? Então a gente vê um investimento desse e vê um outro time que tem muito pouco, né, comparado, a gente realmente não consegue entender, né, aonde que ocorre a falha, né? Porque um jogador desse, ele tinha que se mostrar com muito mais garra, com muito mais vontade, né, no momento do jogo, né? E como vocês disseram, olha, eles jogaram igual um para o outro, um se mostrou mais ou menos. Não pode. Né? O salário é muito maior. E na hora de bater pênalti é loteria, mas também tem competência, tem várias bolas na travessão. E outra, e além da questão financeira, a estrutura que é colocada à disposição dos jogadores. Já começa no aquecimento dos goleiros, né? Porque entra os goleiros para aquecer, entra o goleiro reserva e titular, por exemplo, no Novo Hamburgo, e entra o preparador de goleiros. Aí ele está com a bola debaixo do braço e ele está correndo lá. E aí chuta aqui, um ajuda, o goleiro reserva ajuda. No Internacional, entra os goleiros para aquecer, entra o preparador físico, entra um moscão lá só para segurar a bola, o outro vai lá só para molhar a nuca do goleiro quando ele, de repente, cai um pouquinho para lá. Então, quer dizer, só no aquecimento do goleiro tem 8 à disposição ali para fazer o trabalho. É um super aquecimento. Não, é uma coisa... Ô, Minoro,
tem 2 minutos para encerrar o programa, mas quem quiser procurar, a gente falou bastante de atividade circense que está sendo oferecida aqui pela instituição, pela Univates, e está aberta ao público. Quem quiser, a comunidade em geral, a instituição comunitária está aberta, está de portas abertas, e aí pode fazer essa arte circense na segunda e na terça, é isso? Isso, segunda e terça. Segunda, então, adultos, e na terça-feira crianças, né, das 17 às 19 horas, tanto na segunda quanto na terça-feira, né. E estamos sempre abertos aí para novas pessoas que têm interesse em fazer uma atividade diferenciada, que não só nas atividades circenses, mas treinamento de força ou a própria ginástica. Então a sala ela está sempre aberta todos os dias, recebendo crianças, adolescentes e adultos para essas práticas. E lembrando que de dia 10 nós temos a nossa Copa Escolar aqui na sala de ginástica, e de 16 a 19 de julho nós temos o nosso primeiro Campeonato Brasileiro, que até onde nós sabemos, em segundo, porque esse ano está bem confuso devido ao ano olímpico anterior, de 16 a 19 de julho, Ouro Preto novamente, Minas Gerais. Obrigado, valeu, Minoro. Até a próxima. A gente te convida próximas vezes para estar falando dessas competições, com certeza. Obrigadão pela presença. Eu que agradeço. Pipinho, obrigado, meu. Tô te esperando de novo. E se tu volta, Valeu, cara, não valeu. fica tão longe da gente. Tu casou com a Lu, mas tu vive no nosso coração também. Se a esposa liberar, a gente volta. Ela a gente gosta, te cuida aqui. Tá bom. Esse dia tu tá voltando pra casa. É um Obrigado. prazer sempre participar. Obrigado pela presença e aquela maionese sensacional sempre. Sempre, né? Sensacional, maionese da Fruteira da Hidráulica. Tiagão, obrigado, meu. Até a próxima. Certo. Na verdade, é um prazer fazer parte de Tá em Jogo de novo, né? Convidar o nosso telespectador, amanhã tem a LAF aqui no Complexo Esportivo, né? A partir das 8h15. Os 2 ingressos saem amanhã na página, né? Isso aí. Quem ganhou. Isso aí. A gente se vê pelo telejornal aqui da instituição, né? E Às também no 18 6h30. agora, né? youtube.com/18 agora. Isso aí, exatamente. Já foi rápido. Saiu vídeo novo hoje. Tá, então tá. youtube.com/18 agora. Tu também assiste a TV Univates, youtube.com/TV Univates. Acessa tudo lá, as informações no facebook.com/TV Univates. Tá encerrando, tá em jogo, subir as letrinhas. Um abraço, até a próxima, até segunda-feira. Tchau.